Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas do Pop Fan. Temos hoje mais um convidado especialíssimo, porque a cultura pop é feita do que você vê, mas principalmente do que você não vê, mas também daquilo que você ouve. E hoje temos aqui um convidado especialíssimo de primeira linha para contar um pouquinho sobre exatamente música, trilha sonora, jingles. Vamos dar um passeio por esse universo gostoso da sonoridade. Então seja muito bem-vindo, João Marcos, o Didio, ao Pop Fan TV para esse bate-papo. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e pela presença. Eu que agradeço, Edgar, pessoal do Pop Fan, você, Flávia. Agradeço a oportunidade aí de a gente poder participar e compartilhar um pouquinho, né, da trilha sonora, dessa questão da música que é tão importante para o audiovisual. Pois é. Antes de tudo, Didio, como a gente sempre pede aqui aos nossos convidados, vamos dar um pequeno passeio pela tua carreira, pela influência na música. Como é que exatamente foi a descoberta da música, os encantos das melodias pelo pequeno Didio? Em que momento da sua vida que você exatamente entendeu e percebeu que era a música que seria exatamente a sua estrada guia pela vida fora? Olha, cara, é bem interessante. Meu pai é músico, né? Meu pai, ele era violonista de clássico e eu conheci a música através dele, né? Meus primeiros acordes que eu ouvi foi do violão dele. E depois ele me apresentou para o compositor alemão Johann Sebastian Bach Não, e rapaz, comecei a ouvir música clássica. É fantástico. E a vivência na religião também, na igreja, eu comecei a ter contato com canto coral, com órgão, piano. E aos 13 anos eu comecei a estudar música para valer, né? Comecei a estudar piano clássico e fui desenvolvendo nesse processo. Depois eu tive aquela fase do rock and roll, aí comecei a me apaixonar pelos órgãos, os Hammonds, né, que é utilizado pelas grandes bandas como The Purple, né, e outras bandas de rock. E aí depois fui pro progressivo, entrei numa praia de ouvir Genesis, Phil Collins e Supertramp. E fui numa jornada musical assim de bastante conhecimento e experimentação, né? Sempre gostei muito de experimentar outros tipos de sonoridades. E depois fui para o MPB, um pouco mais tardiamente, comecei a me apaixonar pela música popular brasileira. E com isso veio também a praia do jazz, do blues, do rhythm and blues, e comecei a entrar muito mais para a área instrumental e chegando no jazz também. Então eu fui criando uma jornada aí bem interessante aí com essa caminhada musical. pois é. Conforme informações que a nossa produção colheu, você exatamente tem o início da tua trajetória, você me corrija se eu estiver errado até, mas começou com um piano clássico. É verídica essa Isso, informação? Como sim, é que sim, comecei. exatamente o piano, Didi, por que o piano, né? Normalmente os jovens adentram com guitarras, baixo, bateria, mas por que exatamente o piano? Às vezes um instrumento tão difícil e tão gracioso ao mesmo tempo para muitos de nós. Cara, o piano, eu fiquei apaixonado, vamos dizer assim. O primeiro contato que me encantou, que gerou uma magia, foi quando eu ouvi uma peça que meu pai tinha de um disco de vinil antigo, chamava O Cravo Bem Temperado, do Johann Sebastian Bach. E quando eu ouvi o cravo bem temperado, né, o cravo é um instrumento muito interessante, ele tem umas garras de aves assim que puxam e batem nas cordas, né? Ele tem uma sonoridade bem diferente do piano. E quando eu vi o cravo, eu fiquei apaixonado pelas teclas e eu falei, eu quero aprender isso, quero aprender a tocar e fugir um pouco dessa coisa da guitarra, do violão e também por causa da polifonia do piano, né? Então eu olhava assim, tocar com as duas mãos, as quatro vozes, isso me encantava demais. E a própria dinâmica das músicas do Bach já me despertavam esse sentimento mágico assim
de querer tocar e ouvir diversos sons, né, diversas sonoridades simultaneamente, né? Então, a primeira voz está fazendo uma coisa, o baixo está fazendo outra, tem um contralto fazendo uma outra coisa. Então, isso sempre me encantou. E aí eu fui para o piano, que eu achei que o piano tinha essa capacidade de desenvolver isso, né, desse som ser mais completo. Não que os outros instrumentos sejam incompletos, pelo contrário, cada um tem o seu papel. Mas o piano foi o que mais me bateu assim forte. Beleza, acho que é um desafio já de cara, e se você dominou logo com tão tenra idade, o resto seria praticamente que só complemento dentro do teu conhecimento e do estabelecimento das suas habilidades. Sim, Dito isso, vamos pular já exatamente para a questão da sonoridade. Você menciona com muita propriedade exatamente os compositores clássicos. uhum, Bach, nós temos Strauss, Beethoven. Hoje, por que exatamente seria, é e continuará sendo tão importante para que os jovens que resolvam adentrar o mundo da música e da sonoridade dentro de trilhas, composição, por que que é exatamente tão importante que eles recorram a mestres musicais seculares, mas que ainda assim encantam a todos nós? sim. É, eu acho que para a formação de um compositor de trilha, né, como no meu caso, você tem que ter um background bem reforçado, vamos dizer. Então, hoje, se você quer compor trilha, você é basicamente uma necessidade você conhecer os compositores clássicos, ter experiência com música clássica, né? Além de outros ritmos, como eu já te falei, MPB, jazz, pop, funk, reggae. Você tem que ser uma pessoa versátil porque você vai transitar em diversas linguagens. Então, quando uma pessoa me procura para de repente fazer uma trilha, ele pode ir para uma linguagem orquestral e falar assim: olha, eu quero sons de orquestras, eu quero tímpanos, quero trompas. E se você não dominar essa linguagem, você perde um cliente, né? Vamos em termos de mercado. Você perde um cliente, ele vai procurar uma pessoa que possa fazer isso. Claro que no mercado a gente tem certas especialidades, mas se você conhece um pouco de cada área, você consegue desenvolver diversos tipos de trabalho, né? Claro que você vai ter uma especialidade, uma coisa que você é melhor do que outras áreas, mas eu acho que o clássico é fundamental para ser uma boa base para tudo isso, né? E principalmente em hoje, né, pela experiência que a gente já tinha conversado anteriormente, essa praia meio geek, games, tem muita música orquestral em games, né? Então, God of War é um exemplo disso, né? Ele imprimiu isso, né, na música para games, né? Aquela trilha orquestral fantástica e os instrumentos subindo e descendo o tempo todo, criando aquele coro, né, fazendo aquelas vozes. Então, se a pessoa não conhece clássico, dificilmente vai fazer uma trilha dessa. Muito difícil. É muito curioso você exatamente já dar um spoiler, porque eu vou entrar nessa seara exatamente das Aham. trilhas de games e filmes daqui a pouquinho, porque é importante a gente trazer sempre isso à tona para que quem esteja nos acompanhando saiba que a música, por mais chato que possa parecer, por mais, às vezes, desinteressante, tem um fundamento, existe uma necessidade, assim como qualquer atleta, é necessário conhecer todos os fundamentos, praticar, para você exatamente exercer com perfeição e maestria os seus dons, o limite máximo, né, a capacidade máxima, sendo que você já fazia isso desde tão cedo, conhecendo todos esses estilos variados. E aí, exatamente, Didi, a minha próxima pergunta para ti é que dentro dessa gama de conhecimento, eu vou ter que dar uma colada aqui, porque são tantos os títulos que você tem dentro do seu conhecimento. Então, vamos lá, vamos citar aqui. Olha, você é músico, compositor de trilha, produtor, maestro, arranjador, programador MIDI, especializado em mockup de orquestra, especializado também em gêneros como pop, o funk, o latino, o MPB, o gospel, enfim,
são tantas as vertentes que você domina, em algum momento, às vezes, dá conflito. O Didi, o produtor, às vezes observa o que o Didi, o músico, faz, e o que o Didi, mixador de som, às vezes também está produzindo, às vezes os três conseguem chegar a um consenso, existe exatamente essa sintonia, essa afinação? Essa pergunta é muito boa, Edgar, porque é sim e não. Por que o sim? Porque, como o pessoal fala, né, a maioria dos compositores brasileiros de trilha, nós sempre trabalhamos com isso, né? No Brasil, você tem que ter tudo um pouco. Então é muito difícil, diferentemente da cultura estadunidense, que você vai fazer um filme tipo em Hollywood, vai ter um cara que vai orquestrar, tem outro cara que vai mixar, tem um outro que vai só gravar, tem um outro que vai só editar a partitura. Aqui no Brasil a gente tem que meio que fazer tudo, né? A gente não tem ainda um mercado tão estabilizado que possa a gente ter o mercado, né, e as produtoras de filme bancarem todos esses profissionais para fazer a produção de um filme ou um game. Então, tem horas que eu tenho que fazer todos esses processos, né? Quando é uma coisa muito mais de responsabilidade, ou seja, um trabalho que tenha um budget maior, aí sim dá para você mandar para uma pessoa mixar, eu componho, mando para um outro parceiro mixar, mando para um outro masterizar, mando para um outro arranjar. Então dá para fazer esse jogo. Mas no dia a dia mesmo, a gente acaba fazendo tudo. A gente compõe, a gente mixa, a gente edita, a gente faz todo o processo. Pois é, e é exatamente importante a gente trazer mais uma vez isso à luz, porque, como você falou, o mercado brasileiro às vezes ainda não está apto para algumas situações. A musicalidade, na finalidade central, ela está pronta para conduzir exatamente ali a MPB, a música clássica, as músicas de orquestras sinfônicas, talvez, mas quando existe um processo muito mais esmiuçado de outras camadas, tantas envolvidas, a gente ainda peca um pouco e há exatamente essa sobrecarga. Você Sim, respondeu, mas não respondeu, então eu vou voltar na pergunta. Houve algum sim. momento de conflito das suas artes umas com as outras? Sim, sim. Eu acho que esse conflito ele sempre está presente, porque no fundo você acaba se especializando por uma coisa, né? Então, claro que dá para você fazer com uma ótima qualidade todas as outras, mas tem hora que você gosta mais de fazer, por exemplo, gosto mais de compor. Então, mixagem é uma coisa que eu faço, gosto, faço, tenho facilidade de fazer, mas se você falar assim, poxa, dessas aí, o que você preferiria? Eu preferiria ficar compondo. Então, eu adoro ficar nos instrumentos, mexendo, descobrindo timbres, é, criando melodias, construindo um arranjo. Isso para mim é muito legal. Então, agora, entre composição, mixagem, masterização, eu ficaria com composição, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu acho que esse conflito sempre está presente, né? Sempre está presente. E, e aí você vai ter que ir por aquilo que te dá mais alegria, mais prazer. E aí espero um dia, né? Assim que a produtora aqui crescer mais e mais, aí eu posso ficar só focado na composição e aí eu vou ter outras pessoas que vão mixar os meus trabalhos, né? Tá certo. Como produtor, você vai dizer, vai poder parar e dizer, olha, não é assim, eu gostaria que fosse dessa maneira. Sim, Dificilmente, sim, como exatamente o músico que hoje faz, para, ouve e diz, não tá legal, eu preciso voltar. É tudo uma questão de exatamente. ministrar o tempo que cada vez mais é recurso valioso para todos nós, né? Sim, ainda não estamos ainda não estou no nível do Hans Zimmer, né? Lá no Project Control, que aí ele só fica bonitinho lá no piano, tocando, compondo, fazendo os arranjos dele, e aí você tem uma equipe toda por trás que faz todo o resto da orquestração, das programações MIDI, dos instrumentos, da mixagem, da masterização, tem toda uma equipe, né?
Então, que é o mundo ideal que eu gostaria, né? E logo, logo, se tudo der certo, a gente chega. Chega, sem sombra de dúvida. Por todos esses títulos e a tua competência que a gente conhece, sem sombra de dúvida, chega. Ô, Di, Sim, bom, sem mais delongas, então, vamos passar, afinal de contas, é pop fã, é cultura pop, vamos passar agora a falar um pouquinho sobre a música e a importância dela na cultura pop. Porque, na verdade, o pop, a expressão, nasceu exatamente do gênero musical, popularizou e depois criou todo esse universo que hoje abraça de tudo e mais um pouco. Vamos falar um pouquinho primeiro de cinema. Eu sou cinéfilo inveterado, sou um apaixonado por música, musicais, por incrível que pareça, de Hollywood antigo, como Cantando na Chuva, também os musicais de Fred Astaire, Ginger Rogers, tantos outros títulos como esse. Recentemente, na história moderna, do cinema moderno, nós tivemos aí La La Land, talvez uhum. sendo o título mais próximo de alguns desses que eu mencionei. Por que que é tão difícil para Hollywood hoje conseguir provocar o público a assistir um musical pelo teu ponto de vista como alguém do meio? Eu acho que há uma questão de linguagem mesmo, né? O musical, ele tem uma linguagem diferente. E eu acho que tem a ver também um processo de desenvolvimento cultural. Como que isso, né? Podemos pensar em cultura. Eu acho que muitos musicais, eles vão por uma linha que tem essa questão orquestral, tem muitos deles que vão para uma instrumentação mais pop, mas eu percebo também uma certa resistência às pessoas em não conhecer a linguagem do musical. Então, quando falam assim, eu já tive experiência com amigos, né? A gente, vamos assistir um filme, aí para na porta do cinema, vamos ver esse filme aqui, é um musical. Ah, não, musical não. Então, há uma certa resistência, né? E a gente percebe que isso é um pouco dessa falta de experimentação com o musical, né, e ver uma linguagem. Muitas pessoas se surpreenderam, você falou do La La Land, eu lembrei dos Miseráveis, que também foi um dos recentes que teve, né? Eu assisti a primeira, o filme com o Liam Neeson, Uhum. que é Os Miseráveis, mas não era o musical, e aí depois eu vi essa nova montagem que eles fizeram em formato de musical, que eu também gostei demais, Uhum. muito expressivo, né? E achei fantástico. Mas você percebe que tem muitas pessoas que ainda têm essa resistência com a linguagem do musical para poder absorver, porque ele soa, ele é uma espécie de uma adaptação das óperas, né? As óperas, o que que elas são? Elas são um grande musical, né? É uma história contada através do canto. E os filmes de Hollywood muitos deles vão por essa linha, e eu acho fantástico, mas eu percebo que ainda tem essa necessidade de um conhecimento mais profundo da linguagem, de uma experimentação do público mesmo, né? De ir lá e falar, vou assistir mais desarmado e vou ver o que que eu vou sentir com esse musical. Perfeito. Completando exatamente isso que você falou, a ópera exatamente são grandes atos, grandes histórias contadas através da música. Nós temos, me corrija com toda a propriedade se eu estiver errado, mas nós temos ali os sopranos, os tenores, todos os grandes talentos vocais precisando narrar essa história. Então nós temos aqui, eu conheço alguns, Fígaro, Carmen, Barbeiro de Sevilha, são objetos históricos, praticamente servem como objeto de estudo pela sua importância também dentro da cultura pop. E aí a Sim, gente tem agora, recentemente, mais um musical que está sendo trazido aí à tona pela... Agora eu esqueci o nome, vai estar aí fatalmente na tela essa informação para a gente, mas é um musical latino, voltado exatamente nos bairros latino-americanos em Nova York. Por que que exatamente... Por que não? Deixa eu refazer a pergunta.
Se você estivesse produzindo um musical, eu chegasse para você hoje e dissesse, Didio, gostaria de te contratar para ser o produtor musical do meu filme. Eu não tenho ideia de qual ritmo. Gostaria que você exatamente me indicasse qual ritmo seria o mais ideal. Então, a pergunta provocativa é, sobre o teu ponto de vista, qual é o tipo de ritmo que mais atrai o público para exatamente essa obra cinematográfica com fundo musical? Eu acho que um ritmo específico, eu acho que depende muito do roteiro, né? Eu acho que, por exemplo, eu vou fazer o papel aqui do compositor e você do diretor, né? Então você daria um briefing para mim. Olha, eu vou falar sobre o contexto, né? Vamos pegar um tema atual, né? A violência, Uhum. né? Um tema da violência, né? Por exemplo, a gente soube recentemente no noticiário de uma menina que foi baleada lá no Rio de Janeiro, Sim. né? Estava grávida. Então, aí eu vou fazer uma trilha sonora para um documentário sobre a violência. Então, aí eu tenho um briefing e em cima disso, claro, eu não vou poder colocar uma música alegre nisso, né? Posso até ter momentos de relaxamento, de colocar uma música um pouco mais num contexto de gerar um pouco de esperança, mas eu vou ter que ter uma leitura para esse documentário pensando numa forma de tocar as pessoas com essa música e trazer uma certa seriedade, trazer uma preocupação, trazer dor, né, um certo sentimento, não é? Tem que tocar na alma da pessoa através da música para a pessoa se sensibilizar com aquilo que ela está vendo, né? Então acho que estou dando um exemplo assim fictício para a Uhum. gente ilustrar um pouquinho o papel do compositor, né? Porque ele acaba contando uma narrativa também junto com a imagem, né? Então ele pode tanto dar suporte para uma ação, né, durante esse processo do documentário que a gente criou aqui fictício, ele pode trazer um perfil psicológico de uma pessoa, ele pode antecipar ação, tudo isso aí a trilha sonora vai caindo nesse processo, né? Vai entrando nesse processo. Então eu acho que eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ele vai a trilha tem esse papel aí de revelar essa emoção que o diretor quer que o filme alcance, né? Porque a música é sabida, é um personagem, mais um personagem dentro de qualquer trama. É como você colocou muito bem, em caso de um suspense, há que exatamente ter necessidade de algumas batidas, um determinado ritmo um pouco mais provocativo, já que a sensação de suspense é essa. O que está ali? O que está acontecendo? O que a gente vai ver? E no caso de exatamente a pessoa ser relembrada, em determinados momentos, aquela suavização no tom, na melodia, para que exatamente aquela pessoa seja sempre lembrada, ou o personagem lembrado de uma maneira mais afável, mais carismática até, pela sua presença, Sim, pela sua passagem, ou pela saudade também que deixa no seu entorno. Então, sim, resumindo, o nosso grande trunfo é ter a música como personagem. E dentro disso, eu preciso exatamente mudar um pouquinho o âmbito dessa pergunta, porque essa eu tenho certeza que você vai gostar. Jingles. uhum, Jingles também fazem parte da cultura pop, ou seja, a gente escuta às vezes uma determinada melodia e lembra da marca, do produto, da mensagem, enfim. Por que é tão importante ou tão marcante o jingle dentro da cultura pop e exatamente na sonoridade, principalmente na memória auditiva de nós dentro dessa passagem? sim. O jingle, ele também, ele cria uma identidade sonora, né, para propaganda, né? Então, isso é fundamental. Como a gente estava falando dos filmes, no jingle também tem esse mesmo processo. Você tem um visual ali rolando, você tem imagens, você tem uma fala, um diálogo acontecendo,
E a trilha sonora entra no jingle para criar essa identidade sonora junto com esses outros dois elementos. E isso é fantástico, porque você tem hoje, né? A gente tem jingles que estão na minha cabeça da infância, né? Músicas que a gente cantava, de propaganda de café, de propaganda de cobertor, de propaganda de roupa, de tudo quanto é tipo de marca. A gente for falar aqui, a gente vai ficar um bom tempo falando de jingles famosos aqui, né? Que a gente relembra, né? Então, a gente percebe que essa preocupação na hora de construir um jingle faz toda a diferença no resultado. Então, muitos não têm essa preocupação. Não, vamos colocar qualquer música e o que é importante é o diálogo e as imagens. Não, se você quer fazer um trabalho sério para alcançar mesmo um êxito, você tem que pensar na identidade sonora, no que você quer comunicar, né? Que esse casamento da imagem com o áudio é muito importante no jingle. E dentro desse processo, você tem, além da identidade sonora, você gera emoção também na pessoa, né? Então, um jingle alegre, com um ritmo bem animado, uma coisa que vai transformar alegria, vai te dar prazer, e isso agrega valor à imagem, né? Então, não adianta você ter uma imagem super dinâmica e colocar uma música que não tem um certo sincronismo, né? A gente até pensou um pouquinho nisso, né? Comentando com você há uns tempos atrás sobre bancos de trilhas. Eles são muito bons, ajudam bastante, mas tem hora que você tem que chamar um compositor para fazer uma trilha, porque você tem que ter uma música sincada com aquela imagem, né? Tem que ter uma música que dialogue com a imagem. E às vezes é um pouco mais difícil você achar isso em bancos de músicas. É mais fácil você ir para um compositor e falar, olha, eu quero uma imagem, quero uma música, estou com uma propaganda assim, assim, assado, e dar um briefing, e a gente vai construir essa música específica para essa marca. E faz toda a diferença no resultado final. Vou te dar mais um. Aqui a gente não dá mole para convidado, então vou te dar mais uma missão impossível. Só três jingles que você ouviu e te marcaram assim pela vida inteira. Pode dizer o nome, não tem o menor problema. Não tem problema? Não tem o Olha, menor problema. é, vou falar de três assim que eu lembro da minha infância. Os três mais antigos, né? Claro, são bem mais antigos, mas era um do Café Seleto, que ele depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos, na hora de tomar café, é o Café Seleto. Então aí, esse é um dos primeiros que tem na minha memória, né? Tem outros assim também muito importantes que tinha da Casas Pernambucanas, que agora me fugiu um pouco a memória, a melodia. E acho que esse jingle da Casas Pernambucanas também tinha uma coisa bem marcante na concepção dele, na construção, mas agora não me lembrou. Depois eu vou ver se eu consigo lembrar até o final. E tinha um outro que era de cobertores, que era. Eu acho que era esse mesmo, agora eu não tenho certeza se é da Casas Pernambucanas, que era do frio, né? Então aparecia o frio batendo na porta, aí a menininha começava a cantar: não adianta você bater, eu não deixo você entrar. Acho que é na Casas Pernambucanas mesmo, é esse aí. E aí era propaganda de cobertor, então, de cobertores. Esses dois, assim, mais antigos, me marcam muito. Hoje você tem diversos, vou pegar um mais recente, assim, você tem diversas propagandas, assim, que chamam muita atenção. Eu gosto de alguns da Boticário, né? Tem alguns da Boticário que chamam bastante atenção. Tem uma trilha que vai tocando na emoção da gente e vai construindo um caminho junto com a propaganda muito bonita, né? Além das cores que eles usam, da estética do jingle, a trilha também vem de acordo, que transmitindo a leveza, que é a leveza que o perfume representa. Então não adianta você vir com uma trilha pesada,
sendo que um produto que exala, né? Um perfume exala, deve exalar uma leveza, um bem-estar. E é uma trilha super suave que casa muito bem. Perfeito. Gostei das respostas. Pernambucanas, eu lembro alguma coisa, também não te deixo sozinho nessa, não, porque também era garoto e me lembro vagamente de alguma coisa da melodia. Mas lembro aqui daquele banco que tinha aquele sinal verde, o tempo passa, o tempo voa, né? Exatamente. Daí a gente vai levando para Poupança outros. Bamerindos, né? Exatamente, né? Então também vamos lembrar, temos aquele banco que o nome lembra um objeto que a gente guarda as coisas dentro que diz assim, tan 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 tan, tan, né? Então, ou Aham. seja, a gente sabe mais ou menos algumas coisas nesse sentido também. Sim. E isso que eu acho que é o papel da trilha, né? Porque quando você escuta as notas, você já identifica o que é o produto. Então, um bom jingle, Exatamente. né? Isso é importante a gente frisar. Um bom jingle é você, com poucas notas, você conseguir imprimir a marca na memória musical das pessoas e a pessoa escuta, ela já sabe do que é. Então, isso é muito legal, muito importante. Exatamente. E por falar nisso, Didi, inclusive a produção informou que você também trouxe um clipe para a gente exibir aqui, para mais ou menos dar um pouco dessa noção da importância e a presença da música, como a música faz a diferença na mensagem, no filme, na imagem que está sendo passada, não é isso? Então, Edgar, aí eu vou te mostrar aqui uma das composições que eu coloquei uma trilha, né? Foi um exercício técnico para uma produtora de instrumentos virtuais que chama Spitfire Audio. E aí eu fiz um cue de um trecho dessa cena que eles colocaram que eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Show, beleza. Tá ok. Eu vou soltar o cue, ele tem 2 minutos, Uhum. e aí depois a gente comenta a cena. That should be better. Handsome guy. Must be so lonely here. Life can be unfair, can't it? Yeah, I know. Okay, okay. Shh. It's alright. Boa, gostei. Bem, bem emotiva, né? Uhum. Como é que foi Então, o processo de criação para exatamente a composição dessa cena? O que que te inspirou e o que que você pensou? Que elementos você evoca ali com a melodia que você criou? tem uma coisa bem interessante e que
que, que faz esse processo criativo ser muito emocionante. Você tem que entrar no sofrimento da pessoa, primeira coisa, né? E ali você vê que é um parente, provavelmente a filha e o pai, e aí o pai é acamado, está com uma doença, pelo quadro que você vê, pelo briefing ali da cena, é uma doença provavelmente terminal, a gente não tem certeza. E o que acontece? Nesse processo, você tem que demonstrar, ela vai e começa a andar, né, no quarto, e ela começa a evocar emoções, saudades ali, né? Tem um monte de saudades representadas ali no porta-retrato, nas pessoas que provavelmente são da família dela ou da família do pai, e ela começa a ir em direção a essas imagens e trazer a memória. Então, nesse momento, tem uma coisa muito importante, até que num curso que eu participei de música para filmes, a cena, né? Se você depois observar, eu posso até depois disponibilizar o link para vocês. Quando ela conversa com o pai no primeiro diálogo, né? O pai está inconsciente, ela fala. Logo depois, ela vai para dentro de si e aí a música começa. Aí foi ali que eu marquei. Quando ela vai para dentro dos sentimentos dela, eu começo a música. E eu termino a música na hora que ela volta para o quarto, vamos dizer assim, né? Ela entra no mundo das emoções, começa a rever diversos sentimentos, né, de pessoas importantes ali naqueles porta-retratos, e depois, quando ela volta para a realidade, eu faço o encerramento da música e aí ela conversa com o pai e a cena fica sem música. Então, é como se eu deslocasse, né, o ouvinte, ou a pessoa que está assistindo, eu deslocasse ela para dentro do mundo da personagem, que está ali sentindo aquelas emoções todas. Então, a música te conduz para essa subjetividade, para esse mundo mais emocional, mais intimista daquela personagem. Então, o papel da trilha faz isso, né? E aí os instrumentos que eu utilizei foi um piano, que a gente Uhum. chama de felt piano, que é um piano bem aveludado, bem suave. Não pode ser um piano muito gritante, né? Para não. É uma cena muito delicada, uma cena muito leve. E quando se trata de emoções tão profundas assim, a gente precisa ter um certo cuidado, porque você está entrando num terreno muito sensível. Então, eu quis transmitir essa sensibilidade na música. Aí, uma orquestração com alguns violinos, com cello, com um violino solo, né? E o piano. Basicamente isso. Lembra exatamente do que nós falamos um pouquinho mais anteriormente, exatamente aquela situação. A música, ela feita ali como composta, na verdade, como um elemento de evocação das lembranças, ou seja, ela está extremamente frágil, está se Sim. abrindo dentro daquilo que ela está vendo nas imagens dos porta-retratos, e evocando exatamente aquelas memórias, um confronto, né? Vendo o pai ou familiar que seja nas imagens tão forte, tão firme, e já não é a mesma figura quando ela olha na outra direção, que é exatamente onde ele está acamado. Muito interessante. Gostei, de saber exatamente dessa tua imersão. Você também tornou-se aquela personagem por um determinado momento para entender, perceber, sentir, traduzir e poder sonorizar tudo isso. Então, Eu não acho que, parece complexo. sim, eu acho que o compositor de trilha, semelhantemente ao ator, ele tem que incorporar um personagem. E eu acho que você só tem êxito na construção de uma trilha, isso em qualquer aspecto. Seja uma trilha para um drama, seja um jingle, seja uma propaganda de carro, seja qualquer outro tipo de utilização de música para o audiovisual, seja para um canal do YouTube, que hoje o pessoal está começando a perceber que a música é importante, né?
nesse processo. E eu acho que tem que ter essa sensibilidade de levar uma atenção especial para a música que você vai utilizar, porque ela vai estar comunicando uma mensagem e ela pode, às vezes, ter um efeito às avessas, né? Se você não escolher uma boa música ou ter uma boa composição no seu canal, na sua propaganda, isso pode ter um efeito ruim e pode te prejudicar. Então, eu já vi muitos canais que têm, né, principalmente no YouTube hoje, canais que têm uma parte gráfica muito bonita, muito expressiva. Até essa semana mesmo, eu dei uma consultoria para uma amiga minha que está abrindo um canal no Instagram. Falei, olha, a sua imagem ficou perfeita, tudo está muito bom, mas o áudio ficou comprometido. Então, vale a pena um cuidado especial com o áudio, né? Tanto na parte de gravação quanto na parte de escolha de música. E, então, eu acho que cabe aí esse cuidado. E faz muita diferença mesmo uma boa trilha numa propaganda, num jingle, num spot, faz muita diferença. Didio, para a gente, antes de encerrar, calma que eu ainda vou te exigir um pouquinho mais, mas para a gente passar também para a audiência um pouquinho mais da tua noção e teu conhecimento, a gente não falou de uma parte extremamente importante também, os instrumentos. Quais instrumentos você, que exatamente tem uma carreira voltada e iniciada na música clássica, num dos objetos mais estimados, que é o piano, qual é exatamente a importância e por quais instrumentos alguém que anseia seguir um caminho como o seu deve se preocupar a aprender, seguir adiante, adentrar no universo da música? Sim. Olha, na área de produção, vou ser bem específico. Eu acho que um instrumento mais completo hoje, e não é puxar sardinha para o meu lado, mas eu acho que é muito mais completo para você ter recursos de produção dentro de um estúdio. Se você quer compor uma trilha, eu acho que é o teclado, o piano. Hoje você com um teclado que a gente chama de controlador, com um teclado controlador, com uma placa de som, com um computador, um software e alguns instrumentos virtuais, você consegue compor muita coisa. E tem softwares profissionais hoje que você comprando o software, ele já vem com um pacote de sons de excelente qualidade, que dá para produzir muita coisa, vem com sons de bateria, sons de baixo, pianos, guitarras, violões, cordas, né, de orquestra, sopros de orquestra, metais de orquestra, percussão. Então, eu particularmente trabalho com duas plataformas. Minha plataforma principal é o Cubase, que é um software que a gente chama de DAW, que é Digital Audio Workstation. Uhum. E eu trabalho com o Cubase e finalizo meus trabalhos no Pro Tools, que é o standard de mercado, né, para mixagem e masterização. E então, hoje, se você compra, por exemplo, uma licença do Cubase, você vem com um pacote de sons muito bons, que é um sample chamado Halion Orchestra, que vem dentro do Cubase, tem Uhum. timbres muito bons, dá para fazer muita coisa. E eu acho que o teclado ele tem essa facilidade, porque você consegue produzir os sons do piano, você consegue tocar com as mãos a bateria, grava a orquestra, você grava uma infinidade de instrumentos hoje com teclado. É possível fazer com uma guitarra? Sim, mas aí você tem que fazer uma adaptação, ter um conversor MIDI para poder comunicar com o teu computador. Mas eu penso que o teclado ele é muito mais versátil. Se é um conselho que eu posso dar para os nossos ouvintes, se você quer seguir a carreira de composição, de trilha sonora, de fazer propaganda, de fazer música para mídia ou para game, o teclado, o piano seria um bom instrumento para você ingressar nesse mercado ou nessa profissão. E aí, óbvio que eu preciso fazer essa pergunta difícil. Se prepara, pensa, respira fundo, porque agora vem a pergunta bomba. É, A melhor trilha sonora dos games que você conhece
também não vou dificultar tanto, mas do que você conhece, na sua opinião, é... God of War. Acabou, acabou. Joga a toalha aí, produção. Joga a toalha. Sem Acabou. duvidar nada. Eu acho que, só um pequeno comentário, a trilha do God of War, ela foi um divisor de águas nas trilhas dos games. E, assim, ela é muito impactante, muito forte, ela é muito dinâmica durante o jogo todo. Ela muda muito, né? Tem várias variações do tema, né? Em cada fase que você está do jogo, ela gera um clima bem diferente e representa assim um mundo grego de uma forma muito legal, muito legal. Eu, quando joguei o God of War 1, 2 e o 3, para mim foi fantástica. A trilha é excepcional. Tem Se outros, você... claro, tem inúmeras outros games aí que a gente pode falar de trilhas marcantes, mas o ponto de vista tanto do ponto de vista da orquestral do God of War, quanto a sonoridade mesmo te deixa num clima fantástico durante o jogo todo. Bom, se você não teve oportunidade, eu recomendo muito também que no PlayStation 4, o game God of War também, que é a parte 4, por assim dizer popularmente, também tem uma trilha sonora sensacional do... Esqueci agora, para me abençoar, eu esqueci o nome do compositor. Vai estar aqui na tela, a produção fatalmente vai deixar, mas olha, é uma das coisas mais lindas que tem, principalmente agora, para ele pisar no universo da cultura nórdica. É muito interessante essa dualidade entre um deus grego e a cultura nórdica também voltada para os vikings, muito interessante. Didio, vamos lá, eu vou te falar aqui alguns nomes de compositores, filmes com suas trilhas, e você vai me dar uma resposta em uma única sílaba, uma única palavra, melhor dizendo. Então, eu quero agora Tá? saber o que você pensa entre, infelizmente já falecido, Howard Shore, Alan Silvestre, Danny Elfman, Hans Zimmerman e também, vamos deixar esses quatro, que são os que me vêm à mente aqui. Sim, John Williams. Pronto. Uma fala para cada um? Uma palavra que você acha que defina o finado Howard Shore nas suas trilhas seria Fantástico. Alan Silvestre, Expressivo. Danny Elfman, Danny Elfman, ele é dark, ele se auto-intitula Dark. Hans Zimmerman Espetáculo. e John Williams. Brilhante. Perfeito. Gostei. Trilha sonora. Super Mario é, sem sombra de dúvida, o jingle mais reconhecido dentro dos games, sim ou não, e por quê? Com certeza, né? Até pela própria formatação do Mario, né? Ela com certeza é fantástica e é universal, né? Onde você escuta, você identifica e sabe que é do Mario Bros. Então eu acho que não tem como, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. A identidade do Mario Bros é muito forte com a música dele. Então você tem o personagem visual e tem uma trilha que fez um casamento fantástico. Então, onde você escuta pequenas notas, você já sabe, isso aqui é Mario Bros. Perfeito. Agora quero ver você sair dessa. Só vale uma. Guerra nas Estrelas ou Tubarão? Qual dos temas você não deixaria de escutar a sua vida inteira? Difícil, hein? Muito difícil. Olha,
Eu acho que Guerra nas Estrelas, eu não deixaria de escutar. Apesar de que é bem difícil, é uma decisão complicada, porque Tubarão, com 2 notas, o cara conseguiu deixar todo mundo grudado na cadeira, né? Então, só do taran. Então, assim, do taran, taran, taran. Então, essas 2 notinhas fizeram muita gente arrepiar no cinema. Então, é impressionante. Impressionante. E o John Williams, ele é brilhante, como eu falei anteriormente, né? Ele é um dos maiores compositores de trilha sonora, né? Tenho também, queria citar aqui também o Ennio Morricone, que é Sim, fantástico, os sim. trilhos do Ennio Morricone, mas o John Williams tem essa representação, até pelo mundo geek que a gente gosta, né? O Star Wars. Eu não consigo imaginar Guerra nas Estrelas sem essa trilha, não consigo. Né? É praticamente impossível. Quando a gente senta no cinema e escuta o início da música do John Williams, a gente gruda na cadeira e só desliga depois do último acorde nos créditos. Sem sombra de dúvida. Muito bem evocado, muito bem lembrado. Também homenagem ao mestre Ennio Morricone, como você falou, um dos maiores nomes de trilha sonora de todos os tempos, tem toda a sua impressão dentro da cultura pop com o gênero de faroeste spaghetti, né, western spaghetti, que lançou, projetou Clint Eastwood. Muito bem lembrado, gostei. Didio, se você pudesse definir exatamente a importância da música dentro da sua vida, com que frase que você a definiria? Eu acho que a música, para mim, música é vida. A música é vida. Ela está presente desde os primeiros anos da minha vida. Então, eu respiro música. Assim como o ar, eu acho que música eu também respiro isso. Não consigo viver um mundo sem música, seria muito chato. Gostei, sem sombra de dúvida. Um recado para a nossa audiência, microfone aberto, todo seu, que você gostaria de deixar para todos eles. Fique à vontade, palavras que vierem ao seu coração. Ah, legal. Eu acho que tudo que a gente conversou agora vale a pena cada um que está nos ouvindo hoje escutar de tudo. Eu acho que um conselho que eu dou para quem quer caminhar com trilha, seja um audiófilo ou seja um profissional, é não ter preconceito com nenhum estilo musical, ouvir de tudo, ser um cara eclético, ter sensibilidade para perceber que cada ritmo pode e cada estilo musical pode te ensinar alguma coisa e estar sensível, principalmente na hora de produzir, né, de criar uma trilha, ou vai colocar uma trilha num vídeo, seja ela comprada no Stock Music, sempre ter o cuidado e a sensibilidade do que você quer comunicar com aquela música. E eu acho que se fizermos isso, né, em todas as composições e trilhas e propagandas, eu acho que o nível audiovisual no Brasil tem muito a crescer. Sem sombra de dúvida, muito importante, não somente as tuas palavras, mas a tua presença conosco aqui hoje, Eu João que agradeço. Marcos, o Didio, que nos brindou aí com conhecimento em diversas áreas desse universo tão fantástico, tão delicioso, tão imersivo, que é o universo da música e das trilhas sonoras em quaisquer umas das mídias onde ela está presente. Galera, agradecemos então novamente ao Didio pelo tempo que nos Obrigado. cedeu esse bate-papo. Nós é que agradecemos, Didio. Vamos ficando por aqui, então. Daqui a pouquinho tem mais Pofã para vocês. Só um instante.